Boa noite, irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus. Bem, antes da mensagem, o pastor Gustavo disse, só dar algumas notícias. Ontem no culto, passei um breve relatório, um histórico do que aconteceu com o pai nesse final de ano. E o resumo é esse: o pai teve um infarto, e depois desse infarto, algumas outras, fomos descobrindo outras realidades. Foi encaminhado para um cateterismo, angioplastia, não pôde ser feito porque o quadro era um pouco mais sério, e aí foi então submetido a uma cirurgia, e ali na cirurgia então ele fez 2 safenas, uma mamária. Falei: pastor, não estou entendendo nada disso. Depois procura no Google que você vai entender, tá? E a gente está muito grato porque, olhando a história e ouvindo o relato dos médicos, de amigos médicos, foi dada a graça à nossa família, ao pai, e eu creio que à igreja também, de desfrutar um pouco mais da presença do pai com a gente. Ele está recuperando bem, está na UTI ainda, tem alguns protocolos a serem seguidos, desmame de medicamentos, sonda e outras coisas, mas está bem, né? Já está se alimentando, tem conversado. Hoje foi tirado do oxigênio, então está numa progressão, e a gente está muito feliz e grato a Deus por isso. E também já adianto, né? O pessoal fica assim: quando a gente vai visitar? Quando vai visitar? E eu estou aqui para ser chato, né? Falando assim: a gente vai dar um tempinho, esperar um pouquinho mais a recuperação, né? E aí, assim que for possível, a família, pelos informes, e o pastor Gustavo também vai avisando, a gente avisa a igreja para essas visitas. Com a graça de Deus, está tudo bem, vamos ter esse tempo junto depois. Então, acho que é isso. Continue orando pela recuperação do senhor Valdir. Bom, gente, primeiro domingo do ano. É lógico que a minha mensagem, quando o pastor Gustavo, a gente conversou em novembro, né, mandou um recadinho, falou: você vai estar aqui, você pode pregar? Eu falei: posso. Eu tinha algo em mente, e quando eu estava vindo para cá, mudou, e enquanto eu estava aqui essa semana, mudou também, né? E é lógico que tem a ver com esse cenário que a gente está vivendo, mas também com a gratidão em torno desse cenário que a gente tem vivido, e de perguntas que surgem na medida em que a gente passa por situações como a que a gente está passando, né? Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, primeiramente no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, no capítulo 4, verso 13 a 17. Depois nós vamos ler o Salmo 90. Tiago 4, 13 a 17, depois vamos para o Salmo 90. Diz assim a palavra: atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Pula lá para o Salmo 90, volta aí no meio da sua Bíblia, Salmo 90. Onde o salmista diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite.
Tu os arrastas na torrente, são como sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida somem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Pai Santo, guia-nos nesse tempo em que olhamos para a Tua Palavra e que no primeiro dia de 2023 possamos discernir sobre a sabedoria de lidar com o tempo que o Senhor tem nos dado. Assim eu clamo a Ti, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, com a passada pandemia, um fenômeno interessante aconteceu, creio que com todos, tá? Com todos nós. É uma sensação que eu creio que vem perdurando ao longo do tempo, que é uma percepção mais subjetiva, mais abstrata, às vezes uma percepção de distensão do tempo. Um tempo tão curto, pensando em 90 anos, um ano, 2, 3 meses de pandemia, parece que isso se esticou. A nossa percepção do tempo ela ficou muito subjetiva. A mudança do funcionamento do lar, a mudança do trabalho, as mudanças que nós tivemos nas realidades escolares, familiares, o tempo parecia que não passava, ao mesmo tempo que nós olhamos para trás e falamos assim, nossa, parece que faz tanto tempo que a gente estava todo mundo de máscara, todo mundo ausente, ou seja, nós vivemos uma distensão do tempo, uma relação muito subjetiva com o tempo. É lógico que tempo é tempo, 24 horas é 24 horas, você não estica, você não alarga, não tem como eu pegar 3 minutos do meu relógio, colocar no bolso e falar assim, vou usar isso daqui depois da meia-noite, não tem como, o tempo ele é objetivo, mas a maneira como experimentamos o tempo muitas vezes muda. A gente viveu o que muitas vezes pessoas que viveram, por exemplo, em situações de guerra, viveram. Pessoas que viveram em campos de concentração. Então, se você lê relatos, né, e não existem poucos por aí, mas se você lê, por exemplo, o Viktor Frankl, que é um dos pais da terceira onda, né, da psicologia, da psicanálise, vai trabalhando isso daí, você vai olhar e nos livros dele ele fala dessa relação com o tempo. Um ano parece que se tornou 10 anos, 5 anos parece que tornaram 50. Em outros momentos, meses parece que se tornaram anos. A gente está vivendo agora uma relação assim, e eu creio que você também já viveu o que a nossa família está vivendo. A gente olha e fala assim, puxa vida, sexta-feira o pai foi internado, e parece que faz tanto tempo que ele está lá, e ao mesmo tempo passou tão rápido a cirurgia, e a gente vai vivendo uma relação com o tempo dessa forma. Bom, se a gente experimenta então uma relação com o tempo não tão objetiva quanto a gente gostaria de viver,
A gente pode trabalhar com o tempo de forma a sermos bons mordomos, bons servos, bons desfrutadores do tempo que Deus nos deu. A maneira como a gente lida com a realidade que nos cerca pode nos trazer de volta o prazer, a alegria, o contentamento de viver o tempo. Se o tempo pode ser vivido dessa forma, é certo que eu e você então temos um chamado. E o chamado é como viver o tempo de forma a não desperdiçá-lo. Como viver o tempo nessa distensão ou nesse sensação de abreviação do tempo, como viver o tempo de forma que a gente olhe para trás e fala assim, está tudo bem. Tudo foi vivido da maneira como precisava ser vivido. Tudo foi experimentado da maneira como deveria ser experimentado. Tudo foi saboreado a partir da presença de Deus. Eu olho para trás e posso dizer assim, está tudo resolvido, está tudo tranquilo, estou em paz, está tudo em ordem. Há uma maneira de viver uma sabedoria nesse mundo, então, que não é a sabedoria desse mundo, que não é a sabedoria da correria, mas é a sabedoria de Deus. Porque a forma como você vive o seu tempo é a forma como você cultua a Deus. A forma como você lida com o seu tempo é a forma como você lida com o presente mais precioso depois de Cristo que Deus te deu. Porque tudo acontece dentro do tempo. Você cultua a Deus no tempo, você se relaciona com as pessoas em culto a Deus no tempo, você exerce sua profissão como meio de louvar e adorar a Deus no tempo. Então a gente precisa aprender a viver no tempo. Bom, nós lemos 2 textos. O primeiro deles é o livro de Tiago. Tiago escreve então para alguns irmãos e para algumas igrejas que estavam passando por provações e sofrimentos. Então você olha para o livro de Tiago e você percebe isso. Provavelmente muitos desses irmãos estavam vivendo situações como essa que eu acabei de dizer. Situações que pareciam que o tempo estava esticando demais, o tempo estava curto demais, porque independente se era no ano 1º, se era no ano 1500 ou se é em 2000, gente a gente lida com as realidades da mesma maneira. Então Tiago escreve para essas pessoas que estavam passando por provações, e havia um grupo na igreja, nas igrejas para quem Tiago escreveu, que parecia que as circunstâncias de estabilidade financeira, que estavam bem nas relações comerciais, pareciam que essas circunstâncias, e entenda bem, estar bem não é pecado, tá? Mas parecia que pelas circunstâncias estarem bem, essas pessoas estavam iludidas quanto à brevidade da vida, quanto uma ilusória segurança de que a vida está ok. Porque eu tenho controle das minhas finanças, eu tenho controle dos meus negócios, eu tenho controle sobre todas as coisas, como eu tenho uma boa poupança, a vida está bem. E isso não só levou eles a um planejamento autônomo da vida, mas eles estavam deixando de levar em conta a vontade de Deus. Como se a vida, os negócios, o tempo não estivessem debaixo da mão de Deus. Como se, como nós lemos no texto aqui, se mudando de um lugar para o outro, se mudando de uma cidade para o outro, na medida em que eles eram perseguidos, e porque eu posso fazer isso, como se eu fazendo isso eu estaria bem. Como se a realidade financeira que eu tenho me desse a segurança de estar bem, para poder andar por aí e falar assim, na minha vida está tudo tranquilo. Tiago está alertando que com essa arrogância, eles estavam deixando Deus de lado no planejamento deles. Eles estavam se vangloriando de uma autonomia na vida, e Tiago, como pai na fé,
No começo do capítulo, ele alerta aqueles que tinham uma situação financeira precária, mas agora ele fala daqueles que estão numa situação financeira mais confortável. Mas ele alerta esses irmãos quanto à fragilidade da vida e o voltar a Deus, para que eles desfrutassem de uma percepção real do tempo e não da perspectiva ilusória que a segurança financeira podia dar para eles. Tiago queria que eles fossem sábios. Por isso, então, é que ele disse: vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Que é a vossa vida. Vocês são como neblina. Ao invés de dizer, vamos para tal lugar, vamos fazer negócios e vamos ganhar dinheiro, porque é isso que o Tiago fala, eles falam assim: vocês deveriam pensar, se Deus quiser, viveremos. E se estivermos vivos, faremos isso ou aquilo. O que o Tiago está fazendo é repetindo o que muitos profetas e salmistas anunciam. Eu e você somos frágeis. Eu e você somos pó. A nossa realidade, ela é uma realidade como orvalho. E aí a gente poderia parar aqui e fazer uma série de aplicações, mas eu creio que o Salmo 90, que fala da fragilidade do homem e da grandeza de Deus, ajuda a gente a entender um pouco melhor a exortação de Tiago. Ajuda a gente a colocar as coisas em ordem, ajuda a colocar a vida e o tempo de forma que a realidade da grandeza de Deus coloque em ordem a fragilidade da nossa existência, para que a gente possa viver com sentido. Então, o Salmo de Moisés, voltando agora para o Salmo 90, ele inicia revelando para mim e para você, em primeiro lugar, a finitude do homem e a eternidade de Deus. Diante de todos os nossos planos, diante de toda a nossa realidade, o que Moisés está querendo mostrar aqui para a gente é o seguinte: existe algo que vocês não podem deixar de pensar, de ter em mente. Deus é grande, e o Deus de vocês, grande, ele se contrasta com a realidade finita de vocês, com a realidade pueril que vocês vivem. Ele começa dizendo ali no verso 2, antes que os montes nascessem e se formassem a terra, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Ele começa falando da realidade de Deus. Ele começa falando de que o Deus a quem servimos é eterno, Ele é soberano, que Deus sempre esteve presente no mesmo lugar que está presente até hoje. Não é porque eu e você passamos uma situação ou outra que Deus não está presente. Deus está presente, Deus é real, Ele sempre esteve onde está. Isaías 40 vai falar um pouco dessa realidade para mim e para você. Quando Isaías começa num cântico de louvor a Deus, trazendo o povo de volta para a realidade de Deus, ele começa a perguntar: quem mediu o oceano na palma da sua mão? Quem mediu os céus, como a gente faz essa medida aqui do polegar ao dedo mindinho? Quem pesa os montes em balança de precisão, como se fosse gotinha de areia? Com quem Deus tomou conhecimento? Isaías vai falar dessa grandeza de Deus. Jeremias vai nos dizer que Deus é eterno, no capítulo 10, verso 10. O próprio Isaías vai falar que Deus vive para sempre, no capítulo 57. E ele vem mostrando então como essa realidade, a gente vai chegar lá, mas como essa realidade toca ao tempo. Ele fala: olha, é bom vocês saberem diante de quem vocês estão vivendo. Antes de tudo, Deus estava lá. E esse Deus, é bom vocês saberem que diante desse Deus, vocês são como pó. Vocês são frágeis. O que o Salmo vai dizer é que num estalo de dedos, a nossa vida se vai, diferente de Deus.
Eu acho que quem escreveu o filme dos Vingadores, com a luva do Thanos, leu o Salmo 90. Que num estalar de dedos, tudo vai embora. Tudo se vai. O homem vira pó. Ele continua falando, por 1000 anos, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. E vocês, e nós, em comparação a esse Deus, somos como um sono. Somos como relva que floresce, somos frágeis, simples. Ele fala que a nossa existência é... Sabe aquele cochilo que você dá na frente da televisão depois do almoço de domingo? Que você acorda e fala assim, opa, vou para a cama agora. Fala assim, a existência de vocês é como esse cochilo. É rápida. Nós somos relva, nós somos uma erva do deserto. Tanto Moisés quanto Tiago, eles vêm falando da grandeza de Deus, mas eles também falam da nossa existência a partir da natureza. Sombra, fumaça, neblina, orvalho. Olhar para esses textos, de certa forma, é meio doloroso. Olhar para esses textos, de certa forma, dá uma dor no coração. Porque eles tocam numa realidade indigesta. Os dias da nossa vida são passageiros. Se você chegar aos 70, tá beleza. Se chegar aos 80, tá no lucro, hein? Mas o que eles estão fazendo? Eles estão colocando isso daqui para deixar a gente lá embaixo, no chão? Não. Tanto Tiago quanto Moisés, inspirados pelo Espírito, eles estão querendo deixar para o povo de Deus a realidade da vida, para que vocês vivam a vida de forma que não desperdicem a vida que eu dei para vocês. Porque se é como orvalho, se é como relva, se é como a flor do deserto, que nasce agora de manhã e à tarde murcha, a gente tem um curto espaço de tempo para fazer aquilo que faz sentido. A gente tem como olhar para o nosso Deus e falar assim, como você, a melhor flor do deserto para a glória de Deus, nesse curto espaço de tempo que eu tenho, como você, o melhor orvalho, nas mãos de Deus, nesse curto espaço de tempo que eu tenho. Então, não olhe para essas realidades e esses textos como assim, puxa vida, que deprê, pô pastor, que down começar o ano com uma mensagem dessa. Porque o objetivo tanto de Tiago como de Moisés é me ensinar e te ensinar a viver o dia a dia, de forma que os nossos dias tenham sentido. Enquanto eu estava pensando nesse texto também, eu não pude deixar de lembrar que tanto Moisés quanto Tiago tiveram uma visão do próprio Deus. Moisés viu as costas de Deus. Moisés, da forma como Deus se apresentou, né? Ele viu e ouviu Deus na sarça. Tiago, meio irmão de Jesus, viveu com o Verbo encarnado. A verdade é que quando nós olhamos a grandeza de Deus, não há como percebemos a nossa finitude. Quando a gente olha o poder e a majestade de Deus, não tem como a gente não perceber a nossa fraqueza, a nossa instabilidade, as realidades que nos envolvem. É o que o próprio Isaías viveu. Quando ele viu a santidade de Deus, ele olhou e falou, miserável homem que sou. Agora eu estou perdido, agora eu morro, porque os meus olhos viram o santo. Mas tudo isso, essa proximidade com o eterno, além de revelar a brevidade da vida, fez com que esses homens também escrevessem sobre esperança. Se eles tiveram um encontro com essa realidade do tempo que é tão frágil,
eles também escreveram sobre a realidade divina para nós lidarmos com o tempo curto que temos. Eles escreveram sobre como vivemos o nosso dia nessa realidade escassa. Ambos giram no eixo, no final dos seus textos, mostrando a esperança que temos em Deus, mesmo diante da brevidade da vida. Se Tiago diz, se Deus quiser, estaremos vivos, e estando vivos diante de Deus faremos isso ou aquilo, Moisés diz de outra maneira, ele fala assim: Senhor, ensina-nos a contar então os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Se os dias são frágeis, é curto, nos ensina então a contar esses dias curtos, para que a gente tenha um coração sábio, e para que a nossa vida tenha sentido. Então, se em primeiro lugar a gente tem a fragilidade humana e a grandeza de Deus, em segundo lugar, o que eu queria destacar aqui, em último lugar, é um clamor. O clamor que a gente tem que fazer todo dia, ao longo de 2023. Pai, me ensina a contar os meus dias. Me ensina a contar a minha realidade. Me ensina a contar a semana. Me ensina a contar os dias bons e os dias maus. Nesse tempo, Moisés olha para Deus e diz: o Senhor que é eterno, o Senhor que é sábio, o Senhor que fez todas as coisas, o Senhor que está consciente da brevidade da minha vida, me ensina a contar, me ensina a viver, me ensina a aproveitar os meus dias de forma que tenha sentido. O que ele está dizendo é que existe uma possibilidade, se nós alcançarmos sabedoria, de lidarmos com o tempo a partir da perspectiva de Deus. Quando ele fala, ensina-nos a contar, ele está falando: Senhor, na brevidade da vida, o Senhor que é grande e poderoso, me ensina o meu coração a se importar com aquilo que eu devo me importar. Me ensina a olhar para as coisas que eu devo olhar. Me ensina a me entregar para as coisas realmente em que eu devo me entregar. Porque a nossa tendência é nos apegarmos às questões que não fazem sentido. Ao invés de nos apegarmos ao perdão, nos apegamos à mágoa. Ao invés de nos apegarmos à família, nós nos apegamos ao sustento da família. Não estou falando que isso é errado não, tá, meu irmão? Tem que ter sustento. Mas a gente se mata. E a gente não desfruta do tempo que a gente tem com as pessoas que importam. Quando ele fala, ensina-me a contar os meus dias, ele está pedindo, me ensina a guiar a minha agenda, os meus planos, as minhas prioridades. Ou seja, quais as realidades você vive hoje e que você deve viver 2023, que tem peso de eternidade, que tem peso de glória, que tem cheiro da eternidade, que tem cheiro de Deus, que tem cheiro da vontade revelada de Deus. Quando a gente ora, ensina-nos a contar os nossos dias, a gente avalia as nossas prioridades. E na medida então que temos sabedoria, na medida em que a gente volta os nossos olhos para Deus, falando assim: eu preciso aprender a viver a maneira e o tempo como o Senhor quer que eu viva, a gente vive de forma sábia. A gente não se deixa levar por qualquer vento. E o salmista termina dizendo no verso 17: seja sobre nós a graça do Senhor, e confirma sobre nós as obras das suas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Moisés começa falando da fragilidade, e Moisés termina falando de gente que faz, executa, que vive, que constrói. Ele fala de obras.
Moisés começa falando da fragilidade e ele termina falando: então me ensina, no pouco tempo que eu tenho, Senhor, a viver de forma que as coisas que eu faço, aquilo que eu colocar a mão, as pessoas com que eu me relacionar, a forma como eu vou me portar, que tudo isso tenha valor eterno. Porque na medida em que Deus confirma as obras, Ele concede valor eterno a essas obras. Tanto Tiago quanto Moisés dizem para mim e para você que a vida é curta, mas se Deus está na jogada, mas se Deus está presente, mas se Deus nos ensina a contarmos os nossos dias, não importa quantos dias são, aquilo que tocamos terá peso de eternidade, e não da flor do deserto, e não do orvalho, e não da relva. Terá cheiro de eternidade. Concluindo então, diante das incertezas, fragilidades, da finitude que nos é revelada, como você vai viver a sua vida de forma que ela tenha cheiro de eternidade? Como é que você vai viver 2023 falando assim: aprendi a contar os meus dias e Deus está confirmando as obras das minhas mãos? Quais são as realidades que você deve atentar e não ignorar? Quais são as realidades presentes que você deve investir em 2023, agora, hoje, saindo daqui? Falar assim: Deus me deu isso para que isso tenha cheiro de eternidade. Trocando, dê valor no tempo que você tem às coisas que Deus declaradamente já disse para você que elas são as mais importantes de serem vividas. Trocando, dê valor hoje, dia 1º de janeiro de 2023, às coisas que Deus já te disse por meio da palavra. É nisso daqui que eu quero que você invista a sua vida, a sua breve vida, a sua curta vida, porque na medida em que você for obediente, investir a sua vida nessa realidade, eu que sou o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, vou abençoá-lo de tal forma que isso agora tenha cheiro, gosto, tenha cara de eternidade. Isso dá sentido. Isso faz a gente olhar para trás e falar assim: está tudo resolvido, não tem nada para acertar, está em paz. O que tinha que ser acertado foi acertado, o que podia ser investido, eu investi. Eu amei o tanto que eu devia amar em Deus, eu perdoei o tanto que eu deveria perdoar em Cristo Jesus, eu servi o tanto que eu deveria servir em Cristo. Mas viva a finitude dos seus dias com os olhos da eternidade. Se assim for, nossa relação com o tempo vai ser bem diferente. Vai ser bem diferente. Vamos orar. Pai Santo, comemoramos a chegada de um novo ano, mas sabemos que com a chegada do novo ano é menos um ano. É menos um ano dessa realidade passageira, pueril que temos. Mas louvado seja o Senhor, porque em Cristo Jesus, aquilo que o pecado tentou roubar de nós pela morte, nos foi dado de volta na ressurreição do Teu Filho, nos fazendo viver a vida, as realidades, as relações,
de forma que elas podem sim, hoje, ter cheiro de eternidade, cara de eternidade, ter contornos da eternidade. A gente que é frágil, Pai, pueril, eu peço que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias. Que antes dos nossos planos possamos dizer: Senhor, graças te damos pela vida. E que a gente possa seguir certo de que o Senhor é o doador da vida. Confirma, Pai, as obras das nossas mãos ao longo deste ano. Toca-nos de forma que aquilo que fizermos, as pessoas com quem trabalhamos, elas possam ver em nós a Tua presença, o Teu agir, a Tua glória, o Teu perdão, o caráter do Teu Filho Jesus. Que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias e que sejam todos eles para a glória do Senhor. Guia-nos, Pai, neste ano 2023. E que ao final do ano possamos olhar para trás e falar: está tudo bem. O Senhor foi fiel, nos ensinou e nos fez sábios. Em nome de Cristo. Amém. Amém.